Saudações filosóficas, nós hoje vamos ler e apreciar um texto de Miguel Torga, contido num dos seus diários, concretamente num dos seus volumes do diário, o diário número 4, e que aparece, enfim, neste volume que tem o diário 1 ao diário 8, portanto existe um outro, já que Miguel Torga escreveu 16 volumes do diário, e esse texto é datado, enfim, de 10 de janeiro de 1949. Trata-se de um texto muito bom, literariamente fabuloso, e que destila um profundo pessimismo. Ora, é óbvio que não é pelo facto de o texto destilar pessimismo que ele é aqui referido, estamos a referi-lo porque, de facto, é um texto fantástico do ponto de vista literário e com algumas ideias filosóficas que vale a pena destacar. É curioso que muitas pessoas confundem a emoção estética com outro tipo de emoções. Por vezes, em páginas do Facebook, aparecem poemas que são relativamente pesados, tristes, depressivos e, à falta de melhor, ou talvez porque não percebam a diferença entre emoção estética e outro tipo de emoção, há quem coloque emojis lacrimosos. Portanto, um bonequinho a chorar foi, no fundo, a expressão da reação que tiveram depois de ler o poema. Ora, também não devem existir emojis para exprimir a emoção estética e, portanto, é possível que seja essa a razão que leva as pessoas a colocarem esses bonequinhos lacrimosos. Acontece, porém, que muitas talvez o façam porque de facto ficaram tristes depois de ler o poema. Genuinamente tristes. Não aquela... não têm propriamente emoção estética, mas têm um outro tipo de emoção. E se calhar até acabam por dar a razão a Tolstói, que dizia que a arte deve exprimir as emoções do artista e contagiar o público com o mesmo tipo de emoções ou de sentimentos. Bom, é uma leitura possível. A verdade é que a verdadeira obra de arte, em princípio, é capaz de suscitar emoção estética. E a emoção estética está num plano diferente de outro tipo de emoções. Portanto, já é uma espécie de redenção, uma espécie de transcendência em relação às emoções do cotidiano. Por isso é que este texto de Miguel Torga é um texto profundamente pessimista, mas qualquer pessoa que aprecie arte, que saiba distinguir um bom texto de um mau texto, também chegará ao fim, não propriamente com um sentimento de pessimismo, mas com a sensação de que está perante uma obra de arte e que isso justifica amplamente a sua leitura. Ora, no texto em causa há três grandes ideias que Miguel Torga, de alguma forma, nos quer transmitir. Uma primeira ideia é de que, enfim, a paisagem é um estado de alma e, portanto, ele começa por dizer que vem dar mais uma volta por Portugal, que a volta foi um pouco triste e que, enfim, a paisagem é um estado de alma. Isto não é uma ideia nova. Nós sabemos que, de alguma forma, a natureza devolve aquilo que nós já previamente lhe entregámos, seja do ponto de vista emocional, seja de um ponto de vista cognitivo. Basta lembrar, por exemplo, a filosofia de Kant. Kant dizia que nós só conhecemos das coisas aquilo que previamente já nelas colocamos. E, portanto, do ponto de vista emocional é algo semelhante. O mundo devolve-nos o nosso rosto. Digamos, é como se fosse o espelho em que nós nos refletimos. Uma segunda ideia
que Miguel Torga expressa neste texto é de que a humanidade não tem otimismo nem esperança. Portanto, a humanidade, apesar de muitas coisas que possa fazer no sentido de contrariar esta tendência, de facto vive no pessimismo e provavelmente no desespero. Antes disso, Miguel Torga diz que foram 40 anos de desilusões sucessivas, mas as desilusões, de alguma forma, são pessoais. E depois ele transfere essa desilusão pessoal para uma esfera coletiva e diz que a própria humanidade não tem otimismo nem esperança. Uma última ideia é a de que o ditador de cada um de nós vive em nós. Também isto não é nada de novo, de alguma forma o ser humano é um ser dividido. Desde a psicanálise de Freud, esta ideia está muito mais consolidada. Freud dizia que nós não somos senhores de nós próprios e, portanto, vivemos divididos. No caso, divididos entre o ditador e aquele que tem que se submeter a essa ditadura, entre, de alguma forma, o carrasco e a vítima, entre aquele que deseja qualquer coisa e aquele que vive a frustração de não conseguir cumprir o desejo. Portanto, é como se houvesse um divórcio entre o homem e a sua vida, como dizia Albert Camus, portanto, referindo-se ao absurdo da existência. E, portanto, Miguel Torga também tem aqui essa ideia. Vamos, então, ler o texto, ou melhor, dizer o texto, porque isto depois de muito lido acaba por ficar na memória e vejamos se no fim o que vamos sentir é pessimismo ou é de facto uma sensação de redenção, uma sensação de que de facto há textos que vale a pena ler porque nos transportam para outra dimensão. Enfim, para o plano já da emoção estética e não para o plano da mera emoção cotidiana, da emoção vulgar, digamos assim. Então, aqui vai o texto. Venho de dar mais uma volta por Portugal. Uma volta triste, sem luz nos olhos para animar os montes e os valeiros. A paisagem é bem um estado de alma. A alegria que ela reflete é a que se tem no coração. Dantes, até o mais pequeno pormenor de uma serra me arrancava emoção e deslumbramento. Agora, atravesso a estrela quase sem dar por ela. Antes de arrefecer cá fora, o mundo arrefeceu dentro de mim. Foram 40 anos de desilusões sucessivas, morais, políticas, literárias. Eu sei lá. Uma torrente de força e de confiança que se perdeu ingloriamente num caminho de traições, como um rio que secasse, engolido por ocultas galerias de toupeiras. Nunca quis deixar atrás de mim um rastro de desilusão, nem quero. Mas já não sei o que hei de fazer para não quebrar a caneta e sucumbir. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, disse o poeta. É do mais belo que se escreveu em todos os tempos, mas é também o último grito de um mundo que esperava que os seus valores salvassem do terremoto que os abanava. E não se salvaram. Escrevam-se os romances cor-de-rosa que se queira, diga-se o que se disser, a humanidade não tem otimismo nem esperança. Por detrás de cada palavra de boa vontade, de cada ato solidário, de cada gesto de amor, espreita uma contradição e uma impossibilidade. Acovardou-se o homem não só perante as forças de fora, como perante ele próprio. O ditador de cada um de nós vive
em nós. E o nosso maior ódio é pela parte que nos domina e vence. Não há hoje homem que ao fim do dia não tenha um crime a roer-lhe a consciência. A vilania de ter bajulado um superior, a humilhação de não ter colaborado num protesto, a desonra de ter aplaudido uma mentira. E apesar de todas as festas organizadas, é uma tristeza de finados que vai pela terra, um luto que amortalha a própria natureza, sempre disposta a servir causas grandes e justas, e obstinadamente carrancuda, quando a curiosidade que a visita deseja apenas espairecer nela inconfessáveis e criminosas amarguras. O texto é este, um texto fortíssimo, um texto literariamente brilhante. E por hoje é tudo. Até à próxima.